Pode na Pan aqui, mais uma vez, com uma convidada incrível nesse evento Five esse ano, trazendo 20 delegações aqui de países diferentes para esse estado do Goiás. Imagina só, hoje nós somos a capital do mundo, a gente pode se dizer assim. E aqui eu tô com a Carol, uma pessoa incrível, uma pessoa show de bola. Ela estava me falando um pouquinho da história dela, ela vai assim compartilhar um pouco aqui também com a gente, mas ela tem uma plataforma para mulheres, para ensinar empreendedorismo, não só isso, mas também o financeiro. É um assunto tão importante nesses dias e principalmente porque a gente está num evento falando sobre isso, falando sobre finanças, tecnologia, inovação. Então, um representante à altura disso tudo. Bem-vinda, Carol. Obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Muito feliz em participar desse evento, me conectar com tantas mulheres, tantas pessoas diferentes, de diferentes culturas, estados, culturas e também setores, né? Eu conversei com pessoas aqui e aprendi já um monte, assim, nesse pouquinho de tempo. Carol, e para a gente contextualizar um pouco, para nossa audiência saber também quem é a Carol, compartilhe um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até chegar nesse momento que a gente está hoje, bem de forma bem resumida, para a gente começar a ter Eu sempre gosto de começar contando uma historinha. Eu tenho 40 anos e eu falo que eu faço parte de uma geração que tinha que ser alguém na vida. Não sei se você se identifica muito. Sim. Essa questão de sonhar, empreender, é quase como se não fizesse parte. Eu fui criada para ser independente financeiramente, ter uma carreira. Mesmo dentro de mim, eu tinha sonhos em trabalhar com impacto. Então, eu fui estudar relações internacionais, mas na faculdade, quando apareceu uma oportunidade para trabalhar no mercado financeiro, eu engatei a primeira, fui. E o mercado financeiro é um lugar que te dá muitas oportunidades, contatos, oportunidades de trabalho, de crescimento profissional. E aí eu fui ficando. Quando eu tive meu segundo filho, eu acho que veio um momento muito forte de repensar os meus caminhos profissionais. E mais que isso, que eu queria muito continuar trabalhando e eu comecei a olhar para o lado e ver que as mulheres não estavam lá nesse mercado que eu trabalhava. E aí resolvi criar a Fin4She. Ela começou com um evento, eu esperava 80 mulheres, 800 mulheres se inscreveram. Eu falei, eu acho que esse tema é um tema necessário e a Fin4She ela começou daí como um movimento para incluir, promover mulheres, se transformou numa empresa, já são quase 5 anos nessa jornada empreendedora e muita coisa assim acontecendo. Hoje eu tenho certeza que eu faço o que eu amo, que eu estou no lugar certo e é um caminho não fácil do empreendedor, né? Mas é um caminho maravilhoso. Mas você escolheu o caminho da educação, né? A educação, sim, que é o que transforma o mundo. E a transferência de educação é talvez a maior escala de tirar pessoas da zona de pobreza ou qualquer sim, coisa. Então, assim, isso já vinha com você antes? Você já tinha esse sonho? Não. Ou isso aconteceu? Como que foi esse primeiro movimento para fazer? Não, eu acho muito legal você ter colocado essa forma como a educação, porque eu não escolhi a educação assim tão facilmente. Acho que foram muitos caminhos para chegar até esse lugar. E hoje, inclusive, né, principalmente esse ano, a gente está trazendo muito forte na Fin4She que não existe diversidade, não existe inclusão, não existe a gente ser mais pragmático e transformar de fato isso se a gente não investir em educação. Porque educação que gera oportunidades. Se eu estou sentada aqui com você nessa mesa hoje, nesse evento, falando em inglês, foi porque eu tive oportunidades na minha vida. Eu tive a oportunidade de estudar em uma faculdade que me gerou um contato, que me indicou um emprego, que os meus pais, né, se esforçaram, fizeram tudo para que eu fizesse um intercâmbio, para que eu falasse inglês. Então a gente tem muitas oportunidades e não adianta a gente falar que a inclusão é sorte ou depende só da gente, porque não depende. Então eu fui entendendo que muitas vezes as mulheres também não têm as mesmas oportunidades que os homens e era preciso investir nessa capacitação, nesse desenvolvimento, dar ferramentas possíveis para que elas realmente consigam chegar aonde a oportunidade está. E assim, das histórias que você, porque com certeza você impactou já bastante pessoas, você falou assim, 20 mil pessoas já passaram pela plataforma Fin4She. Tem alguma em particular que você guarda no coração como uma virada de chave, talvez, de falar assim, tô no lugar certo por conta disso? Nossa, é impossível falar uma só. Não são centenas de histórias, porque acho que histórias que nos impactam são algumas, mas eu posso citar o exemplo de uma bem recente, que me impactou muito, assim, que legal, meu olho encheu de lágrimas, assim, e naqueles dias que sabe que tá tudo muito difícil e que você fala, é isso, assim.
A gente tem um programa na Fin4She focado em jovens futuras líderes. Muito pensando nessa questão de oportunidade, nós selecionamos jovens do nosso banco, né, de inscritas na nossa plataforma, e a gente tem um foco em mulheres pretas. Por quê? Para dar oportunidade. O mercado financeiro é um mercado que não tem pessoas pretas de uma forma geral. E aí elas passam por uma mentoria da Fin4She, um curso de certificação, que é uma parceria que a gente tem com a Academia Rafael Toro, e uma certificação, elas vão fazer a prova da Ambima. Então elas vão poder escolher CPA 20, CEA, então eu vou entregar realmente uma ferramenta na mão delas de empregabilidade. E aí nós recebemos um relato de uma das alunas, que ela tem 20 anos, e ela contou a história, uma jovem menina preta, que ela morou nas ruas, que a mãe dela pensou em entregá-la para adoção, e ela é a primeira pessoa a estudar na família dela, e ela descobriu a Fin4She aleatoriamente, se inscreveu, foi selecionada, faz uma faculdade e está no programa com a gente, vai se certificar até o final do ano. Aí eu senti assim, isso é impacto real, é uma transformação, é um legado que eu vou fazer para ela, para a vida dela e para todo mundo que vai vir depois dela. Carol, e a gente aqui nesse evento, você falou de oportunidade, você falou que a gente... nós tivemos oportunidades, eu posso me incluir também, porque a gente entende inglês, a gente consegue se comunicar, enfim. E você, tanto num evento desse, com 20 nacionalidades aqui, tendo toda essa abrangência e essa experiência de culturas diferentes se mesclando em um mesmo lugar, você vê que a Fin4She também caberia em qualquer um desses países? Como que você vê isso globalmente? Você acha que os desafios são os mesmos? O Brasil tem mais desafios? O que você vê? Gente, parece até que a gente combinou essas perguntas, porque eu acabei de fazer uma palestra, né? Eu fui abordada por umas 5 mulheres diferentes que estão liderando comunidades de mulheres em seus países, e vieram conversar comigo como pode fazer isso. Uma em tech, a outra em accountability e tal. Então eu falei, poxa, eu fiquei assim, gente, nossa, que legal, né? Exatamente o que você falou, porque em todos os lugares a gente precisa falar sobre isso. No meu painel tinha uma empreendedora da França, eu do Brasil, uma da Arábia Saudita, outra era do Canadá. Todas passamos por problemas muito parecidos. Questão de não ter fundos, né, funding para investir em mulheres, de ser muito difícil. A que estava do meu lado, ela comentou sobre as perguntas que ela recebe dos investidores, se ela vai aguentar, se ela está tendo burnout, se ela não tem filho pequeno, e que os homens, no momento de estar sendo escolhido para um investimento, não recebem essas perguntas. Então eu acho que a gente, obviamente, nós não partimos do mesmo lugar, é muito difícil falar isso, que como mulher a gente parte do mesmo lugar, porque essa história que eu contei para você, óbvio que eu não parto do mesmo lugar dessa jovem, eu parto de um lugar muito melhor, e não que nem que minha família foi assim, meu pai batalhou muito, tudo, mas me deu essas oportunidades. Mas a gente passa por problemas que têm uma essência muito parecida com uma mulher. E eu acho que isso tem muito a ver com a nossa história. Eu comentei na palestra, nós mulheres, a gente teve CPF, conta em banco em 1962. Direito à lei de aprovação de crédito para a mulher a 74. Que a gente podia ter um crédito para comprar um imóvel, para a gente fazer um empréstimo. Então as nossas conquistas são recentes, então eu acho que todos esses movimentos são necessários, eu me conectei com todas, eu quis ouvir, eu quis entender, eu achei o máximo, assim. Incrível isso. E a gente está também num movimento muito forte agora de mudança mundial. Sim. Então a gente pode falar, inclusive, como tecnologia, não só agora com relação ao financeiro, né? Porque a Fin4She seria mais na parte financeira para você incluir essas mulheres dentro dessa cultura do dinheiro, né? Que é algo, tirar o tabu de que ela deve tratar aquilo como algo normal e natural na vida. Mas a gente está vendo uma mudança muito forte de mundo agora. Sim. Então todos nós estamos reaprendendo muitas coisas. Como que você vê a Fin4She atuando também nessa transição, inteligência artificial, para citar a tecnologia do hype do momento, né? Excelente. Eu acho que tem 2 coisas importantes. Não existe mais você empreender ou você ter um negócio sem tecnologia. Isso para mim já ficou claro. Desde mais ou menos 2021, 2022, a gente está investindo aí em tecnologia. É um caminho extremamente difícil para quem não sabe, para você acertar os seus caminhos.
mas hoje a gente tem grande parte, né, dos nossos reinvestimentos são nessa plataforma que a gente criou, como que a gente vai colocar tudo que a gente faz lá, porque a gente precisa ter isso de uma forma tecnológica, senão a gente não escala nosso negócio, senão a gente não cresce, se a gente não mapeia essas pessoas. Então, um exemplo, esse programa de jovens, a gente agora mapeia todas elas numa plataforma. Então, eu vou entender se elas vão ser contratadas, onde elas vão trabalhar, eu vou entender, eu vou conseguir medir o impacto real por muito tempo que elas estiverem comigo. Então, a gente tem feito um investimento na nossa plataforma em relação a isso. E aí, uma outra coisa que eu acho muito curiosa é que, assim, por mais que a gente precise da tecnologia, que a gente use, que os cursos sejam gravados, eu, por exemplo, falo, gente, eu preciso gravar, eu não aguento mais ter que fazer essas aulas, mas a gente percebe que elas também querem muito o face-to-face, né? A cara a cara. Sim. Os eventos são assim onde a gente causa o maior impacto, porque elas querem fazer isso, elas querem sair do painel e olhar para mim ou para outras, conversar, o que você faz, deixa eu saber, me conta a tua história. Então, eu acho que assim, existe esse caminho sem volta, que a gente precisa entender que os nossos negócios precisam de tecnologia, mas a gente também precisa entender como que a gente não vai substituir a importância das conexões verdadeiras. Então, eu acho que é um mix ali, pensando no meu negócio. Carol, alguma dica para a gente finalizar aqui, alguma dica para as pessoas ou para aquelas mulheres que às vezes estão passando por uma situação difícil, o que elas poderiam dar de primeiro passo, como que elas poderiam acessar a Think4She, ou enfim, como que elas poderiam sair daquela condição para aí sim, talvez... Tá. Tem muitas dicas que eu poderia dar, mas tem uma dica que é o que eu sempre dou e ela não é trivial e ela vai ser diferente de tudo que você vai imaginar. Eu sempre falo para as mulheres que a melhor dica que a gente pode dar para qualquer mulher é buscar sempre a sua independência financeira. Porque a sua independência financeira ao longo da tua vida é o que vai te dar liberdade de escolhas, inclusive como mulher. Seja profissionalmente, seja na vida pessoal, na vida familiar. Então, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade em se conectar com o dinheiro, falar sobre geração de riqueza. A mulher não põe isso na pauta. E muitas vezes isso é o que coloca ela em lugares muito difíceis, inclusive profissional, né, de estar presa a trabalhos que não faz mais sentido, que não estão felizes. Então eu tenho falado muito isso para as mulheres, que esse caminho de carreira, saúde mental, equilíbrio, ele vem junto com uma saúde financeira e a gente precisa falar sobre isso. Carol, muito obrigado por você ter compartilhado. Foi um prazer. Aqui. Prazerzaço Obrigada. Mesmo. Seja sempre Obrigada, bem-vinda a gente. Goiânia. E é isso, pode ir na PAN. Muita informação, muitas dicas, pessoas incríveis estão sempre aqui conversando sobre finanças, sobre entretenimento, sobre cultura, sobre inovação, tecnologia e contando com vocês, claro, do outro lado, para essa audiência querida que é da Jovem Pan. Um forte abraço e a gente se vê. Obrigada, foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada.